Paz e graça, queridos. Já cumprimentou quem está perto de você? Isso, com todo o entusiasmo que você traz na casa do Pai. Sei que está um pouco frio. Para o capixaba é quase motivo dele usar casaco térmico, né? Entre menos de 18 para o capixaba já é frio extremo. E acima de 30 já é calor sufocante. Que clima bom que a gente vive e não sabe, né? Maravilhoso. Eu sei que muitos não conseguiram vir por conta da chuva, mas estão conosco aí pelas redes sociais e vamos juntos continuar cultuando ao Senhor agora, nessa parte da liturgia em que reservamos para uma reflexão bíblica, para um autoexame, para um olhar ao nosso entorno, para encontrarmos pontos nevrálgicos, pontos que precisam ser mudados no nosso proceder, no nosso pensar, na nossa vida cotidiana. Como pregamos aqui certo dia, sobre as rotinas do nosso dia a dia. Então, mais importante muitas vezes do que os grandes encontros ou os momentos especiais, que são raros. Vivemos muito mais tempo nas nossas rotinas do que nos nossos grandes encontros. Por conta disso, precisamos estar sempre observando o nosso dia a dia e tentando nos parecer um pouco mais com o nosso Jesus Cristo. Tanto como homens, mulheres, como pais, filhos, irmãos, amigos, servos do Altíssimo, pregadores, levitas, queremos que as pessoas conheçam Jesus através das nossas vidas. Então nós não anunciamos Jesus. Na verdade, Jesus é anunciado através do nosso proceder. Nós somos a Bíblia que muitos vão ler no dia a dia. Então, nosso comportamento, as nossas atitudes, sobretudo públicas, elas podem louvar a Deus ou elas podem ser pedra de tropeço na vida dos pequeninos, daqueles que estão conhecendo o Cristo. Então, vale sempre a gente ser pastoreado pela palavra. Vale sempre a gente ser exortado pela palavra, orientado, aprumado, redirecionado, ajustado no nosso dia a dia. E o que vou falar hoje é muito relevante, muito importante, muito necessário. Exatamente essa palavra que trago como eixo norteador dessa mensagem. Relevância. Sermos relevantes. Sermos notados. Sermos necessários, importantes no que diz respeito ao testemunho do Evangelho. Não relevantes apenas segundo os critérios e as necessidades do mundo, mas sermos relevantes no reino, sermos relevantes como cristãos, sermos relevantes no lugar que habitamos, que trabalhamos, que estudamos e servimos. Jesus, quando Ele nos resgata através do sangue vertido na cruz do Calvário, nos tornamos filhos por adoção, imediatamente. O que fazemos de curso, o que fazemos de treinamento, é para aperfeiçoar este filho que já existe em Deus. Então, o tempo vai nos amadurecendo, mas já somos filhos desde o nascimento. Faz sentido? Faz sentido?
A gente registra o filho quando ele nasce, sim ou não? Ninguém fica esperando para saber se ele parece com o pai ou não para registrar. Até porque tem pai que trabalhou de bandido e tem mãe que trabalhou de bandida, né? Ela cede o ventre dele e o que nasce é uma cópia do pai. Não é verdade? Mas ainda assim, a gente já trata como filho desde que está no ventre, sim ou não, irmãos? Mas pode ser que este filho não seja aquilo que você pensava, no sentido da personalidade, dos feitos e dos atos, mas ainda assim, ele continua sendo filho. Então, em Cristo, quando nos convertemos, somos adotados imediatamente. O nosso nome é escrito no cartório do céu, no livro da vida. Esse pertence ao reino de Deus. Amém? A partir daí, tudo que vivemos pode envergonhar o Pai, ou pode exaltar o Pai. Sim ou não? Então, nós queremos que a nossa vida aqui nessa terra, e eu não estou vivendo para pagar nenhuma dívida, eu não sou bonzinho para pagar dívida, eu não obedeço para pagar dívida, porque a dívida já foi paga integralmente na cruz. Eu só me mantenho em santificação por amor de Deus e para honrar o sacrifício de Jesus. Então eu faço isso por amor. Eu quero que o meu Pai sinta orgulho de mim. E para isso, eu preciso me tornar cada dia mais parecido com Ele. Porque Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é extraordinário. Faz sentido para você? Só um apêndice daquilo que precisamos entender a cada vez que sentamos diante de um pregador. E às vezes eu penso que estamos crescendo numericamente como crentes no Brasil, mas estamos sendo pouco relevantes. Aliás, as bolhas da internet muito mais relevam os líderes pelos seus erros, pelas suas quedas, do que pelos seus feitos. É raro aparecer assim uma bolha, um hype de algum pastor que fez alguma coisa boa. Geralmente o que viraliza é o que o pastor fez de errado, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Dentro da política, quando fala que é crente, só mostra a parte ruim. Porque o diabo, ele é ainda o tutor desse mundo. A Bíblia diz que esse mundo jaz no sentido de jazir, de estar debaixo, como um esqueleto está debaixo de um jazigo de pedra. A Bíblia diz que esse mundo jaz, ele morre, mas debaixo da mão do diabo. Então o diabo, ele quer isso mesmo. Ele quer que a gente envergonhe ao Pai. Mas aquele que encontrou a Cristo e deve a sua vida a Ele, quer honrá-lo sendo relevante nessa geração. Amém? É a hora do amém, hein? Então tá, então diga: eu quero, eu preciso e eu serei um homem relevante nessa geração. É sobre isso que quero falar um pouco. Ah, pastor, mas é certo que alguns que se tornaram relevantes nasceram de uma família de crente, às vezes uma família abastada, que tinha acesso à cultura, mas a grande maioria esmagadora dos homens e mulheres de Deus que foram importantes, que estão registrados aqui na galeria dos heróis, dos juízes, são pessoas que vêm de famílias simples, algumas muito pobres. Alguns desses homens, dessas mulheres, vieram de famílias totalmente disfuncionais, completamente desequilibradas, têm histórias infantis horrorosas, viveram traumas tremendos, mas ainda assim se tornaram proeminentes em sua geração.
Nós podemos lembrar aqui rapidamente, não vou entrar no detalhe, porque você conhece todos eles. Mas se a gente fosse citar alguns aqui, Davi era filho de um homem pobre, que tinha um pequeno quinhão de ovelhas, um menino meio isolado no pasto, desprezado pelos irmãos mais velhos. Ele era o de estatura baixa, um franzino, foi esquecido no dia do jantar com Samuel, nem o seu pai se lembrou dele, mas Davi, apesar de toda essa história, se tornou o grande rei de Israel. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Então diga assim: se eles podem, eu também posso. Gideão diz que ele era da menor família, da menor tribo, a tribo de Manassés, a meia tribo de Manassés. Gideão é aquele moço que escondido pandejava o trigo no lagar, fora de horário, para tentar salvar um pouco de grão para a família, porque viviam sob a opressão dos inimigos de Israel. Mas esse menino se tornou um grande juiz, um grande general, ele venceu grandes batalhas, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Moisés nasceu no tempo do genocídio. Quando ele nasceu, havia um decreto para que todo menino fosse morto. Ele consegue escapar, mas para isso, ele é separado da sua mãe, do seu pai. Ele é criado no palácio como filho adotivo da filha de Faraó. Um lugar endemoniado, cheio de opressão, cheio de narcisismo. Apesar de ter tido acesso à riqueza, a alma de Moisés era uma alma sem norte. Ele não sabia se ele era hebreu, se ele era egípcio, ele não sabia quem eram os pais dele. Ele só vai descobrir isso com 40 anos de idade, ou seja, era um moço para ter um monte de traumas. Mas ele se tornou um grande libertador de Israel também, meu amado. Tem muita gente que fica se vitimizando nas lutas que tem, e acha que não vai ser relevante porque traz um histórico de traumas do passado. Pensa um pouquinho em José, filho também de um pastorzinho pobre, de um homem que não tinha muitos bens, apesar de ter muitos filhos, caçula, odiado pelos irmãos. Então o ambiente já era hostil para José. A gente sabe tudo que José vai passar, e ele consegue chegar no final de sua vida, perdoar a sua família. Ele consegue alimentar a sua família. Ele consegue tirar a sua família da pobreza e vai para morar lá no Egito, cheio de regalias. Então ele se tornou alguém importante, o segundo homem do Egito, um menino simples, de uma família simples. Esther era uma moça órfã de pai e mãe, judia, morando na Pérsia, sabe, tipo povo escravo, criada pelo primo. Mas olha que Esther se tornou a rainha de Suzã. Poderia ter guardado um monte de trauma, né? Sendo criado por um primo, sem pai, sem mãe. Vamos esticar para Ruth, uma viúva moabita, agora catando cavaco, catando espiga, porque estava passando fome junto com a sua sogra, que também estava viúva. Duas viúvas chegam em Belém, na terra do pão, porque estava melhorando um pouco, mas elas chegam lá para mendigar o pão. E quem se tornou Ruth, irmão? É uma daquelas que estão na genealogia de Jesus Cristo de Nazaré. A gente poderia ficar passando aqui a noite toda falando daqueles que eram para ter dado errado e deram certo. Eu não posso, irmão, basear o meu futuro a partir do meu passado. Lá no mundo, as pessoas valem
o quanto tem de experiência, de estudo, de ensino, de capacidade, de leitura, de língua. Lá no mundo, os currículos que a gente apresenta, sempre está cheio de experiência. Eu trabalho com isso, eu sou capaz, eu faço, eu aconteço. Eu falo o idioma, eu tenho capacidade com matemática, eu tenho capacidade com isso, com aquilo. E a gente fica pleiteando uma vaga para servir alguém ou alguma igreja. No reino de Deus, a cidade é de cabeça para baixo. Deus pega um pescador analfabeto e coloca para liderar a maior equipe de evangelismo que já houve na face dessa terra. O reino de Deus pega pessoas simples, analfabetas, pessoas que sofreram, sabe, pessoas que, não, esse cara não tem como dar certo, esse cara é filho de uma prostituta, o pai dele renegou ele, os irmãos dele disseram, esse não vai herdar nada do nosso pai. Esse moço foi parar numa outra cidade, completamente abandonado, sem um nome, um codinome, sem um sobrenome. Mas quando as coisas apertam, é esse daí que eles mandam chamar. Chama esse daí, porque esse vai nos ajudar. E ele se torna um juiz de Israel também. Então assim, eu preciso que você entenda, meu amado, que você já é filho de Deus. Você já é um herdeiro de Jesus Cristo. Seu nome está escrito no livro da vida. Você tem dentro de si o Espírito do Yeshua, do Criador dos céus e da terra. Você está num ambiente que se chama corpo de Cristo. Você tem a mente de Cristo, o seu coração de pedra foi trocado por um coração de carne. Você foi escolhido por Deus, não foi você que escolheu Deus, foi Jesus que te escolheu. O diabo te acusa de um monte de erros que você comete, o diabo quer que você esmoreça, o diabo quer criar inimizade entre os filhos, o diabo quer que você se sinta menor, o diabo quer que você se prostre. A última coisa que o diabo quer é tirar a sua vida, ele quer que você viva uma vida longa e miserável. Mas você pode dizer para o diabo todos os dias, você pode até machucar o meu corpo, você pode até me contrariar, eu posso sofrer nesse mundo, eu posso ser afligido por você, mas o meu final é a eternidade com o meu Deus. O seu final é no inferno. Então, comece a imaginar que se Deus fez na vida desses que eu citei e tantos outros poderíamos citar, Deus quer fazer na sua vida. Deus quer que você seja uma pessoa relevante. Eu não vou falar famosa, eu não vou falar milionária, que isso está muito vinculado aos valores dessa terra, mas Ele quer engrandecer o nome dEle na sua vida. Ele quer que você seja pai de uma grande família, e não necessariamente aqueles que nascem do teu sangue, mas daqueles que nascem da água e do Espírito ali no tanque batismal. Deus quer que você seja pai de milhares. Deus quer usar você como um grande evangelista, um pregador. Deus quer que você estenda a sua mão para curar pessoas, para libertar cativos. Deus conta com essa igreja, Deus conta comigo e com você, meu irmão. Você nasceu para ser relevante em Deus. Então não permita que o diabo diga que você é irrelevante, ainda que o diabo use a boca de alguém que você ama. Tem como colocar um pouquinho de retorno aqui para mim, meu filho? Está zero aqui. Ainda que alguém que você ama diga para você, você não vale nada, você não presta. Ainda que as pessoas que convivam com você digam, esse cara não dá certo, isso não vai funcionar nunca. Ainda assim, meu irmão, Deus conta com você. Deus espera por você, Deus está de olho em você, Deus quer te capacitar, Deus quer te enviar, Deus quer fazer algo relevante na sua vida.
Então fala para o teu vizinho aí, seja relevante. 1 de Samuel capítulo 1, verso 7. Primeira de Samuel capítulo 1, verso 7. Deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos caminhar um pouco sobre a vida de Samuel. Porque Samuel para nós é um grande exemplo de alguém que tinha tudo para não dar certo, mas se tornou talvez um dos mais proeminentes de sua época. Profeta, sacerdote, um homem extraordinário, um homem que influenciou reis, um homem que influenciou nações. Olhando para a história de Samuel, às vezes a gente não se apercebe de alguns detalhes, mas não foi fácil a vida de Samuel. Leamos 1:7 do primeiro livro que traz seu nome. Que tenha reverência no teu coração. E assim fazia ele de ano em ano. Está falando do pai de Samuel. E todas as vezes que Ana, sua esposa, subia à casa do Senhor, a outra mulher a irritava, pelo que então ela chorava e perdia a fome, não comia. Então seu marido Eucana lhe disse: Ana, por que tu está chorando, Ana? Ana, por que tu não está comendo? Parafraseando, já que eu te dou porção dobrada daquilo que eu faço, te dou a parte melhor da carne. Por que teu coração está triste? A pergunta de Eucana é uma pergunta retórica. E ele termina dizendo: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Tipo, eu estou fazendo tudo para você, eu te dou tudo, você tem casa, você tem roupa lavada, você tem comida, você está chorando por quê, Ana? Eu não te entendo. Você não tem motivos para estar triste, você não tem motivos para chorar. Parece muitas vezes que Eucana está preocupado com Ana, e até podemos andar sobre esse viés, mas eu quero usar um outro viés. O viés de um homem que, apesar de amar, não compreendia. Por que você está chorando à toa? De novo essa história de filho. Ana amargurada de alma. Era uma mulher ranheta por dentro, porque vivia sendo importunada por alguém que morava na mesma casa dela e tinha um monte de filhos com o marido dela. Essa é a personalidade que se construiu da mãe do tal Samuel, que é o nosso personagem principal. Então esse pai era aquele cara assim: eu estou trazendo a comida para dentro de casa, não reclama não. Ó, eu que matei o inimigo, eu protegi a casa, então não reclama não. Mas está faltando carinho, está faltando afeto. Eu estou te dando dinheiro, cala a boca, você não tem motivo para ré. Ou que seria aquela mulher que diz: eu estou te servindo à noite, então isso tem que bastar. Você não tem motivo para ficar assim triste. Se alegra em mim, porque eu valho mais do que 10 filhos. Petulante, né? Prepotente, né? Tipo assim, você já agradeceu a Deus hoje por eu ser seu marido? Eu já ouvi isso uma vez. Foi quase que eu dei um tiro na casa do caboclo. Pastor, ela tem que me agradecer. Olha o maridão que ela tem. Humilde. E só não é perfeito por causa da humildade. Pastor, esse homem tem tudo. Por que ele fica dando esse chilique? Por que ele fica triste? Por que ele não fala comigo? Parece uma ostra fechada. Pastor, meu filho, eu dei tudo para ele. Eu dei comida, eu dei casa, eu dei cama, eu dei estudo, eu dei roupa.
dei brinquedo, esse menino agora dando esse chilique. Não é assim que a gente faz, irmão? Ou só eu passo por isso? Porque a gente quer que o outro se sinta bem, tenha um humor equilibrado a partir daquilo que nós entregamos, não daquilo que o outro precisa. Então naquele momento não era o que Eucana dava para Ana que satisfaria o seu coração. Talvez o seu silêncio fosse mais acalentador do que essas perguntas retóricas. Você não está comendo? Estou fazendo boa comida? Por que você está chorando? Chora à toa? Eu sou melhor que filho, você quer filho para quê? Se ele tivesse ficado calado, talvez teria sido o melhor marido. E é nesse contexto aí, ó, de Ana, que era estéril. Então você imagina, hein? Naquele tempo, uma mulher estéril era vista como amaldiçoada por Deus. Presta atenção. Então você pensa numa família disfuncional, irmão. E Samuel vai nascer aí, nessa casa, de briga, de discussão, de bate-boca, de mulher brigando, esse filho é meu, esse filho não é seu, essa mamadeira não é sua, roubou a chupeta do meu filho, endemoniada. É nesse contexto que vai nascer uma criança. E aí talvez muitos estão pensando assim: pastor, o senhor está falando da minha casa? O senhor está falando da minha família, dos meus pais? É exata, era briga de manhã, de tarde, de noite. Meu pai tinha uma amante e tinha outro filho, pastor. Então hoje eu não sou relevante porque a minha família pregressa era disfuncional. Meu amado, se Samuel se tornou relevante, você também pode se tornar, independentemente da família que você veio, dos traumas que você teve, do que o seu pai fez ou deixou de fazer. Você já foi cortado do umbigo, do cordão umbilical da tua mãe, você já respira sozinho, você já é um homem, já é uma mulher. Desperta desse sono vitimista e diga para Deus: pode me usar, que eu quero ser relevante nessa geração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo a era dos vítimas. Eu não faço nada errado, pastor. Eu fiz errado por causa do meu pai. Eu sou assim por causa da minha mãe. Eu sou assim por causa do meu passado. Então você é empurrado para o seu futuro pela locomotiva velha do seu passado, irmão. Você precisa ter a perspectiva de que você é filho do Altíssimo, e é isso que tem que te puxar para o teu futuro. É a tua herança em Deus, e não a tua pampa pobre do passado que você viveu. Diga: o meu passado não vai me empurrar. Diga: minha perspectiva em Deus de futuro é que vai me puxar. Diga: eu serei relevante nessa geração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Verso 12. Demorando ela para orar perante o Senhor. Isso lá no templo, hein? A Ana demorando a orar perante o Senhor. Perante quem? Passou então ali o sacerdote Eli. E ele começou a observar o movimento dos seus lábios. Diga: o exterior. Diga: o sacerdote observando o exterior. Presta atenção. Porquanto Ana só falava em seu coração, seus lábios se moviam, porém não se lhe saía nenhuma voz humana. Por isso o sacerdote Eli pensou que ela estava chapada. Esse aqui é o tutor espiritual, é o pastor dela, é o líder,
é o padre da igreja. Aqui, ó. A coitada no frangalho vai orar na casa do Senhor, ficar perto de uma pilastra dessa ali, arriada, abraçada na pilastra, gemendo por dentro, porque não tinha um filho. Ela dizia: dai-me filho, senão eu morro. E o líder eclesiástico, o homem de Deus, a autoridade espiritual, está completamente fora de sintonia com o céu. Não tem discernimento espiritual nenhum. Já está velho, caquético, passou da época. Já não enxergava direito no espiritual e no físico. Esse aqui é o líder da igreja que ela visitava. Então presta atenção, irmão, que nesse contexto que Samuel vai nascer, e é esse cara que vai criar Samuel, esse desviado, não cuidava da saúde, morreu desse tamanho assim, caiu da cadeira, morreu, totalmente desequilibrado. Mas ele era o profeta, estava lá, cumprindo os protocolos de profeta. Mas a palavra de Deus já era rara, não se tinha mais visão, ele não lia mais a Bíblia, os filhos tudo endemoniado. E é esse que vai criar Samuel. Irmão, presta atenção, tem muita gente que fala para mim assim: pastor, eu estou desviado porque o meu pastor... Ah, então seu pastor era um homem, porque o meu é o bispo das minhas almas, Jesus Cristo de Nazaré. Tem um monte de pastores, são meus líderes, um monte de ministério, mas o meu pastor principal é aquele que nunca caiu e nunca vai cair. Mas a gente começa a dar desculpa de que somos, pastor, é porque o líder lá do sei da onde, porque o meu chefe lá do meu trabalho, e ele me distratou, e por isso que eu não sou relevante. Eu não sou relevante porque a igreja que eu vim não era relevante. Eu não sou relevante porque o líder que eu tinha não me exaltou, não me abençoou, não me deu oportunidade. Era um cara meio desviado, era um cara que vendia Herbalife, que fazia cotinha de Herbalife na igreja. Vou mudar para Avon, que fica melhor. Porque o meu pastor bebia, o meu pastor adulterou. Beleza, ok, você tem motivos que explicam por que você não está lá, mas a tua justificação não vem de homem, está na cruz do Calvário. Você é justificado no sangue do Cordeiro. Então não me traga justificativas que saem da cruz. Na cruz você foi justificado e nada tira a sua justificação. Então, se alguém caiu, se alguém não foi bom com você, não foi um bom chefe, não foi um bom professor, cheio de ideologia, ministrou na tua vida, ok, você sofreu lá, mas agora você não está preso àquela ideologia, você não está mais preso àquela liderança, você hoje tem um coração liberto em Cristo. Seja relevante, independente de alguém que foi irrelevante com você. Fulano é bom porque olha o pastor dele como é bom. Conversa fiada, irmão. Tem pastor bom com ovelha ruim, e tem ovelha boa com pastor ruim. Porque o que faz a ovelha não é o pastor, irmão, é a palavra do Senhor. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais você se torna uma boa ovelha de Cristo, sobretudo. Aqui, um péssimo pastor. Péssimo. Espiritualmente falando, estava caído, tinha prostituição dentro do templo. Ele sabia e fingia que não estava vendo. Por quê? Eram os filhos. Os filhos eram gananciosos, ladrão. Já estou indo para o terceiro tópico. Esses filhos são os amigos ou os meio-irmãos de Samuel. Foi nesse conluio que ele foi criado, irmão. Nesse covil de jovens gananciosos, pervertidos sexualmente, se deitavam com as mulheres dentro do templo. Você lê em casa. São os amiguinhos, entre aspas, os que dormiam no quarto com Samuel, quando Samuel era pequeno. E a gente sabe muito bem que quando a gente é pequeno, os nossos heróis são os mais velhos. Então quem eram os heróis de Samuel? Ofni e Finéias, o capeta e o demônio. Quem é que ele olhava quando estava fazendo as preces lá? Ofni e Finéias, que está mais perto. Mas eles não prestavam. Eram pessoas vis. Eram homens sem nenhum pejo, sem nenhuma moral, sem nenhuma dignidade, nenhum temor de Deus, zero.
Esse era o grupo familiar de Samuel, irmão. E Samuel não ia lá para ver eles de vez em quando. Samuel morava com eles. Imagina você sendo criado com 2 meio-irmãos endemoniado. E você mais jovem. Querendo ou não, era influenciado por esses homens, por esses jovens. Então tem muita gente que fica assim: pastor, porque o meu amigo, o meu grupo de amigos, o meu tio, a pessoa que eu convivia, a culpa nunca vai ser do outro, irmão. Põe isso na sua cabeça. Por mais que você tenha sido influenciado pelo diabo, a cruz te salvou de toda a condenação do inimigo, irmão. Para de ficar olhando para trás e acusando pessoas que te influenciaram de uma forma ou de outra. Ainda que você tenha tido amigos terríveis no seu passado, pessoas de baixo calão, moral baixa, hoje você tem o Espírito Santo de Deus, é o seu melhor amigo que habita dentro de você e sopra no teu ouvido o que você precisa ou não deve fazer. Samuel foi escolhido, foi, mas a vida dele não foi fácil. E outra, Ofni e Finéias eram filho do pastor da igreja principal. Ele era só um seminarista. Ele não era filho de sangue. Mas a mãe dele, quando ele tinha 4, 5 anos de idade, quando ele desmamou, entregou ele para ser criado lá. Então, família complicada. Os irmãos complicados. O tutor espiritual meio desviado. Mas ele se tornou um homem relevante. Porque não é o que fizeram com você que importa. É o que você está deixando Deus fazer com você agora. Não é os desertos que você passou que importa, é o chamamento que Deus tem para você no dia de hoje. Não é o seu currículo passado, é a sua perspectiva de futuro em Deus. Ele te chama para ser pescador de almas. Mesmo você sendo um pescador de peixe falido. Porque não é o que você fez que importa, é o que Deus vai fazer através de você a partir de então. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Diga: eu sei de onde eu vim. Diga: eu lembro do meu passado. Diga: eu sei dos meus traumas. Diga: eu sei dos prejuízos que a minha família, que a cultura, que a minha escola, que o meu ambiente de vida trouxeram para mim. Mas eu sou nova criatura. As coisas velhas ficam no meu passado. Eu quero viver as coisas novas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Então para de culpar sua família, seus professores, seus pastores, estou falando para crente. Para de culpar os seus amigos, seu irmão, seu primo, irmão. Fica com o que de bom eles passaram. Porque o que de ruim te aconteceu, essa cédula já foi queimada e pregada na cruz do Calvário de acusação contra você. Nenhuma condenação, ninguém te condena mais, irmão. Porque se o Filho vos libertar, de forma verdadeira, sereis livre. Fala para o teu vizinho aí, ó, seja relevante. Para de dar desculpa do teu passado. Aleluia, aleluia, aleluia. Capítulo 3.
Verso 1. O jovem Samuel, então, servia ao Senhor perante quem? Eli, sim ou não? Então diga, a mãe, desequilibrada, ficou para trás. Agora ele mora de favor, repita comigo, ele mora de favor na igreja de um doido. Diga, os filhos do doido são os amigos dele, tudo doido. A pergunta para o teu vizinho, e a sociedade? Está aqui escrito, ó. O jovem Samuel servia perante o Senhor naqueles dias, naquele tempo, naquela década, naquela situação, naquela geografia. A palavra do Senhor era muito, muito rara. Diga, ninguém mais meditava. E as visões espirituais, o discernimento espiritual, as profecias, não eram frequentes. Diga então assim, lar disfuncional, líder disfuncional, amigos disfuncional. Diga, sociedade apóstata, afastada, desviada, endemoniada. Porque quem não ajunta, quem não é com Deus é, aqui está falando, ó, a palavra ninguém mais nem lia. Mas tinha alguém profetizando, era raro uma profecia. Era raro alguém acordar e dizer, eu tive um sonho profético. Era a raridade ver alguém dentro da igreja crente, é mais ou menos o que está dizendo aqui. E é nessa sociedade, é para essas pessoas, para esse tipo de crente, se assim podemos dizer, é para esse tipo de liderança, é para esse momento triste da história de Israel. O povo escolhido de Deus está desviado de Deus, estão fazendo cada um o que quer, estão cada um fazendo, sabe, não estão nem aí para a palavra, não tem nem para as leis de Deus, porque quanto menos você lê, mais distante você fica da obediência, porque só obedece quem conhece. Quem não conhece desobedece, porque quem conheceu o poder de Deus e a mão poderosa de Deus, não tem coragem de não se submeter à vontade dEle. Mas esse povo não estava nem para Deus, e é Ele que vai ser o futuro líder dessa cambada. Então ele já tem os traumas desde a barriga da mãe. Porque quando a mãe fica grávida, Deus ministra no coração dela assim, quando essa criança desmamar, você não vai ter mais o filho que você tanto queria. Então a cabeça da mãe já fica pirada, né? Vai ser afastada do pupilo dela. Então já tem uma série de traumas ali. O pai já não aguentava mais essa mãe, e você vai ler com carinho, e vai ver o seguinte, que quando o Eli fala com ela, ó, Deus está me mandando dar um recado para você, Deus ainda usa mulas, amém? Amém, irmão? Deus ainda usa mula. Naquele momento ele era uma mula. Aí Deus falou, vai lá, fala com essa mulher que eu vou dar um filho para ela. Quando Deus fala ao coração de Ana que ela estaria grávida, a Bíblia diz que ela sai daquela reunião ali com o profeta, com o sacerdote, e vai para casa, e aí ela se deita com seu marido e concebe o filho. Ou seja, provavelmente Eli também estava na porteira fechada. Então ele também já estava ali, não estou aguentando você mais não, Ana. Ana, eu trouxe um ramalhete de flor para você, Ana. Ana, eu trouxe um perfume da Natura para você, Ana. Eu comprei um creme especial para você, Ana, e você nada, porque você chora, fica aí, está magra, está sem comer, você não quer saber de nada, vive reclamando, filho, eu vou morrer, eu estou morrendo, morre, demônio. Então eu imagino também que a vida de Eucana não estava fácil. Então todo esse contexto, aí você pensa, não, Samuel não vai dar certo. Ele não só dá certo, como ele se torna um divisor de tempos
na palavra de Deus. É Ele quem vai inaugurar o tempo dos reis, porque além de juiz e sacerdote, Ele também vai profetizar o próximo rei, o primeiro rei de Israel, a saber, Saul. Então Samuel não foi um qualquer profeta, Samuel foi o profeta, respeitado entre as nações, relevante, mesmo tendo um passado irrelevante, relevante, mesmo tendo uma família irrelevante, relevante, mesmo tendo sido educado e criado num ambiente hipócrita, um ambiente pervertido, e ele conseguiu extrapolar tudo isso e se tornar uma pessoa relevante. Se ele pode, você pode também, meu irmão. Não há desculpas para mim e para você. Então fala para 2 ou 3, mais uma vez, olhando nos olhos, você precisa ser uma pessoa mais relevante. Você precisa ser uma pessoa mais relevante. Deus está contando com você para fazer diferença aí onde você está, com as pessoas que você convive, fazer diferença como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Olha o verso 2. Certo dia, do capítulo 3, tá? Certo dia, estando deitado no lugar costumeiro, deitado no lugar costumeiro, que só queria saber de dormir, irmão, cujos olhos começavam a escurecer-se, ao ponto de já não enxergar bem. E tendo se deitado também Samuel, lá no templo do Senhor, em que estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, aqui está falando o seguinte, antes que a glória de Deus fosse completamente esvaziada, o Senhor chamou o menino. Então presta atenção, a luz, a chama da glória de Deus estava se apagando por conta do proceder do povo de Deus. O espírito estava se apagando, se entristecendo. Mas antes que se apagasse, porque o nosso Deus é um Deus que não apaga o pavio que fumega, Ele reacende. Antes que se apagasse a lâmpada de Israel, Deus chama o menino. Esse menino, de todo esse contexto que nós estamos aqui ministrando. Samuel. E a resposta de Samuel é o divisor de chaves da minha vida e da sua. A resposta de Samuel é: eis-me aqui. Sabe, eu acredito que se Deus aparecesse para mim, dissesse: Pedro, mesma coisa que eu vou fazer, peraí que eu tenho um monte de pedido para te fazer, Senhor. Aproveitar que você veio aqui. Quantos faria isso também, irmão? Fala a verdade. Deus se manifestou para você, chamou seu nome. Você fala: é a minha hora de ter o meu gênio da lâmpada. Quantos pedidos eu posso fazer, Senhor? Mas a resposta de Samuel é de alguém que havia entendido o propósito da sua vida. Irmão, o propósito da vida do crente não é ser servido. O propósito da vida do crente não é receber. O propósito da vida do crente é servir e distribuir e compartilhar o que tem. A resposta dele no original era Rineine: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. No momento em que ele se deixa ser usado, Deus pega todo o currículo, todos os traumas, tudo aquilo que ele poderia carregar a partir de tudo que nós falamos, e Deus apaga e diz: agora você é um vaso novo para ser usado para a glória do meu nome. Era como se Deus desfizesse todo aquele laço do passado e limpasse ele, preparado ele para ser quem ele se tornou em Deus, o grande profeta Samuel. Samuel não viveu escândalos.
como tantos outros. Samuel sempre foi respeitado, porque ele decidiu obedecer, mesmo num ambiente deteriorado. A obediência não tem a ver com motivação. Quem quer motivar a gente é o diabo. Porque quando eu sou motivado pelo mundo ou pelos homens, eu já não uso a fé e não obedeço por fé. Obedeço pela razão. É desmotivado. É esquecido. É abandonado, é ferido. É fraco. Que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas vidas. Mas se aperfeiçoa na vida daquele que mesmo deteriorado, no ambiente deteriorado, levanta a sua mão e diga: Senhor, eu não posso, eu não tenho condição, mas usa-me do jeito que o Senhor quiser. E nesse momento, irmãos, inaugura-se um novo tempo, uma nova história, porque aí você não está caminhando pelo que você sabe e aprendeu ou faz. Você está caminhando na dependência daquele que tudo pode através da sua vida. Samuel foi íntegro com Deus, influenciou nações, e apesar das circunstâncias, ele deixou um legado de transformação no reino, de restauração daquele reino caído, irmão. Samuel, ele faz uma reviravolta em Israel. Samuel é alguém que sempre vai ser lembrado pelos seus feitos, não pelo seu pecado. Samuel sempre vai ser lembrado por alguém que era de uma família simples, que não tinha linhagem. A família dele não era de sacerdotes, mas foi alguém que Deus pôde usar para a glória do nome dele. Deus quer usar você também, meu amado, não pelo seu currículo, mas pela sua disponibilidade. Desperta tu que dormes e resplandece, porque vem a glória do Senhor e já está sobre ti a sua luz. Desperta. Desperta não porque foi despertado por uma boa notícia. Desperta não porque entendeu agora e vai aceitar o desafio. Desperta do sono do vitimismo e saber que Deus não precisa de nada que você tem, apesar de querer usar tudo que você disponibilizar para Ele. Eu encerro no capítulo 25, lá no final da história de Samuel. Capítulo 25. Aleluia. Faleceu Samuel. Na minha versão está escrito: e todos os filhos, ou o povo, todos se juntaram. Se fizeram o quê? Todos. Não é possível que não tinha inimigos de negócio, vizinhos inimigos, profissionais inimigos, empresas inimigas, homens e mulheres inimigos. Claro que tinha. Toda sociedade tem inimigos e amigos. Mas o texto está dizendo que quando Samuel morre, todo o povo de Israel se juntam. E se juntam para quê? Para prantearem e o sepultaram em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã, porque aqui nós já estamos no tempo do segundo rei de Israel. Então Samuel inaugura um tempo, o povo escolhe um rei, e ele agora está morrendo no tempo do rei que Deus escolheu, um homem segundo o coração dele, Davi. Contra tudo e contra todos, o irrelevante, o improvável, se tornou um homem que até no último dia de sua vida promoveu comunhão entre os filhos de Israel.
Enquanto muitos pais hoje morrem, os filhos vão para a justiça brigar por aquilo que construíram. Enquanto muitas igrejas hoje se transformaram em franquias, que os donos das igrejas brigam para ver quem fica com mais ovelha. Brigam por cadeira, brigam por telão, brigam por coisas. Enquanto tem muitos empresários que Deus faz prosperar, e o cara não é capaz de abençoar ninguém, só quer saber de enriquecer. Então, do mesmo jeito que aquela sociedade corrompida estava, Samuel passou por tudo isso, mas ao final de sua vida, o reino está pacificado. Ei, o reino está pacificado. Que a Bíblia diz que Davi pacificou o reino. Quem era o profeta? Quem era o profeta? Quem era o profeta que tinha as visões de Deus? Quem era o profeta que levava a palavra de Deus? Quem era o profeta que exortava os filhos de Deus? Era Samuel. O improvável se tornou relevante. Você também pode se tornar alguém relevante nesse tempo, irmão. Independente do que você tenha vivido, independente do seu histórico, seu currículo vitae, basta você dizer como Samuel: Senhor, eis-me aqui. O que tu queres que eu faça? Qual é a tua vontade? Qual é o lugar? Qual é a palavra? Qual é o ambiente? Qual é a minha missão? Na casa do Senhor tem vaso de barro, tem vaso de honra, tem vaso de desonra. Na sua casa tem vaso de flores, na sua casa tem vaso de botar água, na sua casa tem vaso sanitário, na sua casa tem vaso para colocar lixo. Não importa onde Deus vai usar, se é na casa dele, irmão, Deus te habilitou para toda obra na casa dele. Mas eu queria ser vaso de planta. Você acha o vaso de planta mais importante que o vaso sanitário? Vou fazer o seguinte: eu vou tirar o vaso sanitário da sua casa e vou te dar 2 vasos de planta. Vou voltar daí um mês e vou ver o que você... Mas pastor, é de desonra. É de desonra. Ninguém dá um vaso sanitário de presente de casamento. Já deu? Alguém já ganhou um vaso sanitário de presente de casamento? Num laço vermelho? Já pensou? Você recebeu aqui um liquidificador, uma batedeira, um mix que você nunca vai usar e um vaso sanitário. Mas é uma das primeiras coisas que você compra quando vai se casar. Sim ou não, irmão? A utilidade de Deus não importa, o importante é ser útil na casa do Pai. Tem muita gente que quer ficar na vitrine e por isso não começou a ser relevante no ambiente onde está. Presta atenção e deixa Deus falar essas últimas coisas ao teu coração. Deus te colocou num lugar específico. Deus te deu uma família específica. Deus te colocou para morar num lugar específico. Tem obra do Senhor naquele lugar. E deixe-me falar uma terceira coisa. Deus não está preocupado com a quantidade. Deus está preocupado que você faça o que tem que ser feito. Não é a quantidade. Quando você olha essa igreja hoje grande, com 3 cultos aos domingos, você fala: mas nós somos fiéis a Deus quando tinha 5 pessoas. No meio da enchente de 2003, que Itapuã ficou debaixo d'água. Quem é de Itapuã aqui, adjacência, sabe. 2003. Eu estava lá com as minhas 2 filhas pequenas. Luísa tinha 3 aninhos de idade. Daniela devia ter uns 6 ou 7. Estávamos eu, minhas 2 filhas pequenas, a minha esposa, mais um obreiro e mais uma pessoa. Choveu demais, as cadeiras boiaram, a caixa de som boiou, a igreja ficou com 1 metro d'água, mas eu estava lá. Eu estava lá para pregar para quem? Para mim mesmo, para minha esposa, não importa. Eu falei: Deus, me leva onde o Senhor quer me levar, eu serei fiel no pouco. Então tem muita gente esperando a quantidade. Quer pescar de tarrafa, irmão? Primeiro aprenda a pescar com a varinha. Porque antes da pesca maravilhosa, lá do final da vida de Pedro, Deus mandou Pedro pescar um peixe com um anzol sem isca, que veio com estáter de ouro dentro dele. Aprenda a pescar com a vara antes de querer jogar a tarrafa. Seja fiel no pouco e sobre o muito Deus vai te colocar. Seja fiel na sua vida financeira, seja fiel aos seus parentes, seja fiel àquilo que você aprendeu de Deus, seja fiel às leis do Pai. E seja relevante onde você estiver. Faça a diferença onde você estiver. Não é cantando não,
Talvez não seja pregando não, mas é abraçando alguém, é discipulando alguém que está começando uma vida com Deus. Pastor, estou muito parado. Abre um grupo familiar na tua casa. Coloca a tua casa como um lugar onde a bênção vai chegar. Seja chamada a sua casa casa de oração. Essa igreja começou na varanda da minha casa, irmão. Foi na varanda da minha casa durante mais de 2 anos que eu pregava toda segunda-feira. Que a sua casa seja chamada casa de oração. Que os seus filhos vejam você pregar para ninguém, mas lá no seu quintal, na sua casa. Chame os vizinhos, chame os amigos, chame os primos. Desperta desse sono. Seja relevante da forma que você puder, da forma em que Deus te permite ser, mas seja fiel ao seu chamado. Tudo que te vier à mão para fazer, seja pouco, pequeno, grande ou muito, faça conforme as tuas forças, faça conforme a sua capacidade. Não olhe a capacidade do outro, não olhe a capacidade do outro, meu irmão, olha a sua capacidade. O que eu posso fazer, pastor? Eu sou mudo, mas eu tenho uma varanda lá em casa. Eu vou chamar alguém para poder dirigir um grupo familiar na minha casa. Então não dê desculpas para Deus. Pare de olhar para o teu passado e jogar âncora, ficando preso nas coisas que você viveu. Você é uma nova criatura, você nasceu da água e do Espírito de Deus, meu irmão. Seja relevante. Pastor, eu trabalho demais. Ah, é? Você acha que quando essa igreja começou, eu trabalhava em quantos lugares? Dava aula no VV, dava aula na FAESA, dava aula no IFES, tinha trabalho de consultoria, tinha programação, tinha cliente na rua, rodava o dia inteiro. Não é por falta de tempo não, irmão, é por falta de prioridade. Prioriza Deus na sua vida. Para de reclamar das pessoas que estão ao seu redor. Para de ficar stalkeando igreja na internet. Para de ficar rindo, de debochando de erros de pastores, de padres, sei lá quem for. Faça a sua parte e você vai ver Deus enchendo a tua despensa. Faça a diferença. Seja uma bênção. Faça a diferença. Seja uma bênção. Mais do que querer ser abençoado. Sabe por que muita gente não é abençoado? Porque nunca abençoa. A bênção é algo que passa por você, não fica em você. O abençoado está sempre abençoando alguém, porque quando Deus quer abençoar alguém, Ele usa quem abençoa. Por isso a palavra de Deus para Abraão é: abençoarei todos que te abençoarem. Então, ao invés de você esperar ser abençoado, começa a abençoar você. Pastor, eu ganho pouco, olha para baixo, você vai ver que tem gente que ganha menos do que você. Pastor, eu tenho pouco tempo, você vai olhar que tem gente servindo nessa igreja que tem menos tempo que você. Ah, pastor, eu já estou muito velho. Eu estava falando aqui agora, o nosso ancião aqui, o Jurandir, 84 anos, se eu não me engano, não é isso? Está aí de plantão, servindo ao Senhor como obreiro dessa casa, 84 anos. Tem gente que já morreu com 60. Eu sou muito jovem. Samuel começou menino na casa do pai, ele já tinha visão. Menino na casa de Deus, ele já ouvia a voz do mestre. Não tem tempo, não tem idade, irmão, que tem, é falta de disponibilidade. Diga para Deus nessa noite: Senhor, eis-me aqui. E você vai ver o céu se rasgando na sua frente. Agora, se você está preocupado com o seu futuro, sua poupança, suas compras, seus créditos, suas roupas, suas viagens, se é isso que ocupa toda a parte da sua prioridade, irmão, você ainda não aprendeu nada do Evangelho. Você pode ter tudo isso que eu citei ali embaixo, pode ter tudo, sonhos, desejos, perspectivas, quero comprar, pode ter tudo, irmão, nada disso é errado. O problema é quando isso está na frente de Deus. O problema é quando isso é a primazia da sua vida, e aí você se angustia, porque atrás de toda compra, presta atenção nisso, atrás de toda compra, atrás de toda viagem, atrás de todo passeio, na verdade, não é o passeio que você quer, é o que aquele passeio vai causar em você. A compra em si não é prazerosa,
Mas você tem uma perspectiva, uma expectativa de que quando você comprar, aquilo vai te dar uma carga de felicidade, de conquista. Então a sua expectativa está nas coisas que vão trazer alguma felicidade. E aí a frustração vem quando você compra. Ah, legal. E não veio do jeito que eu pensei. O passeio não foi tão bom. O carro dos sonhos já não está cheirando mais aquele cheirinho de couro de novo. A bicicleta dos sonhos já não é mais. Aí o que você vai fazer? Você vai desviar agora o seu desejo para outra compra. Porque aquela ali, quando eu adquirir, quando eu viver, quando eu comer, quando eu provar, aí a experiência vai ser melhor. E a gente se torna um náufrago num mar de ilusões que a gente mesmo alimenta. A gente se torna aquele cachorro que corre atrás do próprio rabicho, correndo atrás do vento, como disse Salomão, é bolha de sabão, é vaidade das vaidades, irmãos. Tenha lá o seu pedido, o seu desejo de comprar, de viajar, de querer, de vencer, de fazer poupança, está tudo certo. Mas isso tem que estar debaixo do seu eis-me aqui, Senhor. A prioridade é tua, a minha agenda é tua, a minha casa é tua, os meus filhos são teus, tudo que tenho vem de ti, Senhor. E quando você entender isso, irmão, as demais coisas lhe serão acrescentadas por Ele, sem que você se frustre. Tem muito crente frustrado, porque tem em Deus a perspectiva de saciar suas necessidades. Então ora para melhorar o salário, ora para melhorar de saúde, ora para poder ficar mais jovem, ora para casar, ora para ter filho, ora. Então Deus é um amuleto, é um totem, que você se ajoelha na frente dele para ele te servir, enquanto o melhor ele já fez na cruz do Calvário, entregando o seu Filho único à morte para nos salvar. E eu, sendo devedor dele, eu digo: Senhor, tu já me deste tanto, o que me resta é te servir. E como ele é bom, enquanto cuida das coisas do Senhor, ele cuida das minhas coisas. E porque ele é bom, enquanto eu sirvo com alegria, ele me dá amigos mais chegados que irmãos. E porque ele é bom, apesar das aflições desse mundo, em meu coração uma expectativa de que eu vou atravessar o Jordão a qualquer momento para experimentar a terra da minha promessa, que não é nesse mundo. Eu acho que depois dessa pregação eu vou ter que fazer a campanha da chave, campanha da casa própria, porque acho que não vai ter mais ninguém aqui quinta-feira que vem. Semana que vem eu vou fazer a campanha do traga a sua oferta e receba o seu quinhão. Venha e receba. Antigamente tinha um requebra. Agora eu vou fazer o receba aí. Pode falar. Não me pega, não me tenha como inimigo por falar a verdade que você precisa ouvir, irmão. Tenho certeza que você vai sair daqui mais leve, porque o que você tem que fazer, Deus já capacitou você para fazer. Você já tem tudo que Deus precisa usar na sua vida. Ele já te capacitou. Ele não chama ninguém sem que Ele já não tenha capacitado. Quando Ele fala eu vou dar, Ele já deu. A gente só não viveu o tempo. Era como aquele pai que comprou a bicicleta para o filho. No dia 20 de dezembro ele diz: filho, eu comprei a bicicleta para você. Ele diz: cadê? Foi preciso chegar o dia 25. Mas o filho fica: será que ele comprou mesmo? Mas o pai já comprou. Ele só não entregou porque não é a hora. Deus já te salvou, Deus já te curou, Deus já te abençoou. Talvez ainda está precisando chegar o dia de você tocar naquilo que Ele prometeu. Mas quando Ele fala vou fazer, Ele já fez. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não volta atrás. O que Ele promete, Ele cumpre. Quantos têm promessas de Deus para levantar sua mão ao alto e dizer: eu tenho uma promessa
Diga: eu vou cuidar das coisas do Senhor enquanto Ele prepara o meu tempo para receber a minha vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Juan, vem cá orar, vem. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos orar nesse momento. Coloque o teu coração agora aos pés da cruz, meu amado. E sobre tudo isso que Deus ministrou ao teu coração. Feche os seus olhos. Glorificado seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos mais uma vez. Pai, que palavra abençoada, maná dos céus para as nossas vidas. Pai, nosso coração está quebrantado e contrito, Senhor, e alegre e feliz, porque assim disse o Senhor ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que a tua boa mão esteja sobre nós. Pai, que o nosso coração esteja disposto, Pai, cada dia mais e mais, para ouvir a tua palavra, ouvir o teu chamamento e obedecer com alegria, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos ao Senhor. Saímos daqui sacudidos pela Tua palavra, tendo a ciência, Senhor, que o Senhor nos chamou com mão forte para uma boa obra, e cientes que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar em nossas vidas. Nós glorificamos ao Teu nome, Senhor, e saímos daqui, papai, totalmente energizados pela Tua palavra, totalmente ligados nos céus, meu Deus, para cumprir aquilo que o Senhor falou no nosso coração. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, meu Pai, brote nos nossos corações, dê frutos, meu Pai, porque nós nascemos para a honra e glória do Teu nome. Pai, nós gostaríamos de dizer, meu Pai, ouvimos a Tua palavra, ouvimos o Teu chamado e queremos estar dispostos, Senhor, para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Louvamos ao Teu nome, Senhor, e Te agradecemos por essa palavra viva e eficaz que entrou e feriu os nossos corações de uma maneira tal que saímos daqui hoje de uma maneira diferente ao qual nós entramos. Obrigado, Senhor, obrigado por ouvir o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Vou pedir os intercessores para estarem aqui à frente. Como temos feito toda quinta-feira, tem sido uma bênção. Muitos testemunhos. Se você deseja partilhar um pedido de oração aqui aos nossos irmãos, eles estarão aqui disponíveis para orar pela sua vida. O Ministério de Louvor vai continuar ministrando e você fica à vontade, irmão. Se quiser ficar, se quiser esperar, se quiser ficar aqui curtindo mais esse momento de louvor, mas eu quero despedir a igreja. Abre a sua mão assim. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que as doces e benditas consolações sejam contigo, meu amado, neste tempo que se chama o tempo da oportunidade. O tempo de ser relevante é agora, é nesse tempo. Não espere as coisas mudarem. Não espere a sociedade mudar, não espere o governo mudar. Não espere a economia melhorar. Seja relevante no dia que se chama hoje. Porque o Deus que você serve te chama pelo seu nome. Responda como Samuel: eis-me aqui, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Você pode dar um abraço em quem está do teu lado e diga para ele: seja relevante. Vamos louvar o Senhor. Você que está conosco, Deus te abençoe. Domingo estaremos aqui, se o Senhor permitir. Aos teus pés estou.